Gerson, eu não tenho confiança no meu inglês. O que eu faço? Cara, bem-vindo à minha vida. Quando eu tava lá em 2016 e eu cheguei aqui, eu passei apuro. Passei porque eu não tinha confiança mesmo. E eu não tinha, e eu tremi nas bases, assim, tipo, de ficar muito mal. Eu chorei alguns dias de, tipo, nervosismo, assim, caraca, velho, eu não sei lá, não tô conseguindo me comunicar, né? E eu me senti julgado, enfim, várias coisas que nós sentimos quando a gente permite isso, né? Você não tem que permitir que isso aconteça, mas independente, né? No passado eu tinha essa mentalidade e aprendi muito com isso, mas o que eu falo para vocês é o seguinte: pratique as palavras, o vocabulário que você vai falar no dia a dia. Ponto final. Não foque. Se você faz aula de inglês, para tudo. No cursinho tradicional, para tudo, para tudo. Eu só falo para você fazer um cursinho tradicional se você realmente não tem nada de inglês, tipo zero, e você precisa estruturar o teu inglês. Tipo assim, você não sabe a estrutura de uma frase. Se você não sabe uma estrutura de uma frase, beleza, faz um cursinho. Independente disso, faça aulas particulares ou, entra em rede social, em aplicativo para falar com gringo e manda brasa. Por que eu tô falando isso? Porque a prática no que você fala no dia a dia vai fazer você se sentir mais confiante. E como é que você tem certeza que você vai conseguir a cada dia melhorar? Primeiro, o que eu fiz na minha época, eu peguei uma semana de vocabulário que eu tinha, uma semana, ou seja, todas as mensagens que eu mandei no WhatsApp ou rede social, todas as conversas e tópicos que eu falei no meu trabalho, né, eu anotei. Eu fiz meio que um catálogo, né, sabe, algo assim, o que eu falei em uma semana. E detalhe, o que eu falei em uma semana, isso se repetia. É óbvio que tem um assunto ou outro que você fala e não fala, mas em geral, o que você fala em uma semana são blocos. Você repete, você fala com as mesmas pessoas, você fala sobre os mesmos assuntos. Então, o que eu fiz foi, eu selecionei os principais para mim naquele momento e eu usei Anki, não sei se vocês conhecem, ANKI, né, para você trabalhar com palavras e memorizar e deixar ela fresca na cabeça, né? Ela faz com que você faça uma repetição espaçada e que você trabalhe nisso para que fique cada vez mais vivo aí, né? E quando você já tem certeza do significado da palavra, como utiliza, como pronuncia, whatever, você seleciona lá no Anki, ok, eu já sei da palavra, tipo, eu sei que isso significa isso. Então vai aparecer daqui um tempo para você isso. Independente, estratégias de aprender inglês ou de treinar inglês ou qualquer idioma, acho que todo mundo tem alguma coisa. O que eu tô falando que funcionou é você focar no vocabulário específico. Não fica perdendo tempo fazendo, sei lá, tempo verbal, enfim, matéria que não vai agregar. Você acha que você não tem confiança, né? E tá tudo bem, tudo bem. Se você se sente assim, né? Eu reconheço você por isso, porque eu passei por isso também e você tá no caminho, tá bem? O que eu quero falar para vocês é que existe gestor aqui na Alemanha, e não são poucos, gestor, profissional sênior, alemão, tá? Que é aquele cara que ele tem até o peito inchado. O cara é fodão, o cara é bom, o cara né, fala alto, né, expressivo. Quando ele vai falar inglês, aquela voz afina, o tom abaixa. Cara, então assim, se você acha que você não é confiante e que todo mundo aqui é confiante, não cai nessa. Não cai nessa porque já vi alemão afinar a voz, já vi gestor baixar o tom de voz. Por quê? Porque eles não trabalharam nisso. Tá tudo bem, eu respeito eles também. O que eu tô dizendo é o seguinte, para você que tá no momento de falar, cara, eu acho que eu não tô preparado, não pensa nisso, só vem, só se aplica e tenta. Vai melhorar. É com o tempo, tá bom? É com o tempo. Quando você não fala só a língua materna, né, então você não consegue ser você 100% no começo. E demora um tempinho para isso. E tá tudo bem. Se não sei alemão, meu inglês precisa ser fluente? Não precisa ser fluente.
O seu inglês precisa ser, vamos dizer assim, usar a palavra que eu escrevi aqui, ele precisa ser entendido, né? E você precisa entender. É uma comunicação ali básica, mas no sentido de, como eu posso dizer? Você tem que saber explicar alguma coisa. Por exemplo, so, I'm here, I'm sitting in this place, I have here something behind of me. Tipo, coisas básicas. Você não precisa ser fluente, você não precisa mandar bem pra caramba. Alemão, mesma coisa. Ich komme aus Brasilien, ich bin Maschinenbauingenieur. Desse jeito, cara, precisa... Não, posso gaguejar? Pode. Pode cometer erro? Pode. Pode pronunciar errado? Pode tudo. Pode tudo. Porque não é sua língua materna. Você não precisa ser perfeito, entendeu? E eles também não são, entendeu? Quando eles veem que você se move, quando você está saindo do seu país para vir para cá, cara, eles olham você de uma maneira que você não pode imaginar. Alemão, eles quase que não saem debaixo da asa da mãe, de verdade. Não é falando mal, é a cultura deles. Eles moram perto da família, eles moram muito perto da família, tá? Não são todos, mas pelo menos o que eu vejo aqui, eles moram muito perto, então fica mãe, irmã, não sei o que, tudo no mesmo saco ali, no mesmo bairro, enquanto você tá saindo do país. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá certo? Em relação ao inglês fluente, né, você não precisa ter inglês fluente, ele precisa ser um inglês do dia a dia, ou seja, você sabe explicar alguma coisa, você tem um vocabulário, né, básico do que você precisa utilizar, seja no trabalho, seja na comunicação com seus colegas, não precisa ser fluente. E se você tem que saber usar uma estratégia de contornar. Eu usei muito isso. Quando você, por exemplo, não sabe falar bonito, você contorna e fala, não é feio, né? Ele ele é bonito, ele não é feio. É a mesma coisa? Não é, mas você está tendendo a chegar lá, você sabe? Você começa a usar estratégias para tipo, eu não sei essa palavra, mas eu sei essa, então eu vou usar assim mesmo. E você fazendo isso no dia a dia, você vai ver como melhora a sua comunicação. Você não precisa, porque se você pensar e tentar traduzir uma frase certinha, você vai travar. Então, o que eu fiz foi ligar o fo e regaçar. E daí, com erro mesmo, fui evoluindo, beleza? A dica é para quem tá na engenharia com especialidades que precisa trabalhar com gente que fala alemão. Ou seja, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. Todos os cargos que eu passei não estavam escritos engenheiro mecânico, como eu falei para vocês já, né? Não caia na cilada. Então, eu encontrei cargos que eram direcionados aí para o que eu queria fazer, atuar, né? Que era máquinas, ferramenta, CNC, etc. Coisa que quem gosta de usinagem sabe, quem não gosta não sabe. E tá tudo bem. Independente. O que eu percebi ok, todas as vagas que eu quero me aplicar, ouçam o que eu tô falando, todas as vagas que eu quero me aplicar, não aqui, eu preciso de uma vaga, por favor, tipo, as que eu gosto, eu vou ter que ter contato com linha de produção. Eu vou ter que ter contato. Então, eu comecei a perceber isso. O que eu posso fazer para burlar a parada? Então, eu não aprendi isso de primeira não, tá? Eu errei pra caramba. Então eu tô trazendo pra vocês o que eu fiz, deu certo. E depois pude ajudar. Tem até um mentorado meu que conseguiu uma oportunidade aqui em 2020, sei lá, foi na pandemia. Ricardo, ele também utilizou essa estratégia, tá? É o seguinte, você, né, quando você quer aplicar uma vaga que tá em alemão e você não fala alemão, mas a vaga é numa posição que trabalha com alguém em alemão, né? No meu caso, por exemplo, você, claro, se liga o que eu tô falando, você precisa começar a estudar alemão. Isso aí é inevitável, tá? Mas quando você começa do dia para noite, não quer dizer que você aprende, né? Tá tudo bem. Mas você precisa ser verdadeiro. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz isso. Eu comecei a estudar alemão de forma gratuita, tentei entrar numa escola, mas não deu certo. Mas o que eu fiz foi, eu arrumei a documentação toda em alemão, se liga, vai pegando.
Dentro da documentação, mandei um joinha para vocês de novo. Dentro da documentação, eu fui transparente sobre o meu nível de alemão. Eu falei, eu tenho nível básico, ou, na verdade, eu escrevi bem legal, eu escrevi, é uma habilidade que eu estou em desenvolvimento. Eu coloquei, o alemão é uma habilidade que eu estou em desenvolvimento, tá? Foi essa cara, pega aí. Beleza. Daí, o que eu tinha de alemão? Básico, galera, básico, assim, ó. Realmente, sabe quando você ouve, você sabe ouvir, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Essas coisas. Agora, se eu saber pronunciar, eu nem lembro disso, eu sei que era difícil. O que eu comecei a fazer é o seguinte, tá, eu comecei a preparar toda a documentação, os e-mails, tudo em alemão. Daí você fala, Gerson, como é que você conseguiu isso? Tradutor e... Naquela época tinha colegas que ajudavam eu a arrumar o e-mail, essas coisas. E não tinha chat GPT, essas coisas no passado não. Agora tem. Então, cara, vocês conseguem fazer isso na manhã. O chat GPT faz um e-mailzinho lindo para vocês, corrige o currículo. Não vai fazer ele fazer o currículo todo, né? Porque daí você vai quebrar as pernas. Mas corrigir ele, né, dar um tapinha nele para ficar bonitinho, com certeza, tá?